Você sabe quem é a pessoa do Espírito Santo? É sobre esse tema que vamos tratar na primeira aula do primeiro trimestre de 2021. Já já eu volto para aprendermos juntos sobre este assunto maravilhoso em nome de Jesus. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Hoje nós estamos começando a primeira aula do primeiro trimestre de 2021 com um tema muito importante. Nesse primeiro trimestre, nós estamos estudando aí sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Serão 13 lições que vão tratar sobre o pentecostalismo. E na lição de hoje, a primeira lição do trimestre, nós vamos estar estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, que o Senhor Jesus ele possa nos ajudar. Eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Vamos tratar da sua pessoa e eu preciso da iluminação para que eu possa ensinar e ao mesmo tempo vocês possam aprender em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo aqui estou para te pedir que o Senhor possa, através, Senhor querido, Senhor amado, do Teu poder, iluminar a nossa mente através do Teu Espírito Santo, para que eu possa, Senhor, ensinar e também, Senhor, aqueles que estarão assistindo a esta aula possam compreender as verdades aqui ensinadas. Senhor, toma o primeiro lugar desta aula e que seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir desde já que você possa compartilhar esse vídeo, porque pessoas precisam ser edificadas. Muitas pessoas não sabem quem é a pessoa do Espírito Santo. Também que você possa se inscrever no canal, que você possa ativar o sininho das notificações, porque quando você ali clica e ativa o sininho das notificações, você recebe notificações sobre novo conteúdo quando é postado no meu canal. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando para a glória do seu nome. Hoje nós vamos estar aqui dando prosseguimento aí a esta maravilhosa lição. A pessoa do Espírito Santo. Tá. O texto áureo é: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Nossa verdade prática: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Não quer dizer que só os pentecostais vivenciam as obras do Espírito Santo, mas nós, pentecostais, somos um daqueles que também vivenciamos. Leitura bíblica em classe está em João capítulo 14, versículos 16 a 18 e versículo 26 e também João 16, versículo 14. João 14, a partir do 16, diz assim: E eu quem? Jesus, rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Quem é o Consolador? Para que fique convosco para sempre. Então, qual é a finalidade de dar outro Consolador? Para que ele fique conosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E por que ele não pode receber? Porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 14 diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Objetivo geral dessa lição: expor. O que é expor? É explicar a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Objetivos específicos: primeiro, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Segundo, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus.
Terceiro, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Considerações iniciais para iniciarmos essa lição. Nesse trimestre estudaremos sobre o verdadeiro pentecostalismo. É o pentecostalismo clássico, tá? Que abrange o aspecto bíblico, teológico e prático do pentecostalismo assembleano brasileiro. Bíblico porque cada ponto da doutrina pentecostal, ser batizado no Espírito Santo, a glossolalia, que com o passar do tempo nas lições vindouras vamos entender o que se trata, a glossolalia, dons espirituais, fruto do Espírito, curas e diversos tipos de milagre não aparecem do nada, não é uma invenção dos pentecostais. Tudo isso está na Bíblia, mas o que fazer com esses assuntos? O que a gente faz com todos esses assuntos? Esses dados da revelação divina que estão na Bíblia precisam ser organizados e bem estruturados para que todos os crentes possam entender o pentecostalismo sem muita dificuldade. A isso chamamos teologia pentecostal. Então a teologia pentecostal é tudo aquilo que trata dessa parte do pentecostalismo, tá? Sendo assim, durante esse trimestre aprofundaremos os assuntos que formam parte do legado pentecostal deixado pelos pioneiros de um movimento que alterou os rumos dos protestantes evangélicos no mundo. Para nos auxiliar nesse trimestre maravilhoso, para nos auxiliar nesse maravilhoso estudo, o comentarista de lições bíblicas adulto é o pastor Ezequias Soares. Ele é o líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, é graduado em Hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie, que é uma universidade presbiteriana, é também autor de diversos livros, entre eles Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismo, e A Razão da Nossa Fé, todos publicados pela CPAD. Inclusive, o Ezequias Soares, ele também é o autor do livro de apoio, que é o verdadeiro pentecostalismo também, com o mesmo título que tem lá da revista da Escola Bíblica Dominical. Então você também pode comprar e vai ajudar, porque existe um conteúdo maior aqui do que na própria revista, porque aqui é o livro que vai dar base à revista. Então você pode adquirir se você quiser também, tá bom? Vamos dar prosseguimento aqui. Em introdução. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, que é línguas, as profecias, as curas, as outras operações de maravilhas. Eu quero, inicialmente, logo dizer que o propósito dessa aula não é ficar debatendo em relação a diferentes pontos de vista teológicos. A nossa questão aqui é ensinar aquilo que tem a ver com a parte pentecostal. Então, eu quero pedir a você, com todo respeito, com todo carinho, que nós não estamos aqui para fazer um debate, nem desmerecer aqueles que acreditam que os dons cessaram na época apostólica, alguns dons cessaram na época apostólica, que não tem essa questão de glossolalia, línguas. Nós não estamos aqui para fazer um debate nesse nível. Nós estamos apenas para ensinar aquilo no qual nós acreditamos baseado nas Escrituras, tá bom? Uma grande lição que o movimento pentecostal deu ao protestantismo no mundo é que o Espírito Santo é indispensável ao serviço da igreja. Se houve um momento em que foi preciso afirmar somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras, com o movimento pentecostal veio a urgência de dizer somente pelo Espírito Santo. Tratar de doutrinas bíblicas pentecostais exige que comecemos falando sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Por isso, abrimos o trimestre com o estudo da pessoa do Espírito Santo. Assuntos como a Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, que é a divindade,
sua personalidade e atributos divinos, a comunhão perfeita na Trindade, com ênfase na relação do Espírito Santo com o Filho e a atuação do Espírito Santo na criação e no ser humano, serão trabalhados na primeira aula do trimestre, que é a aula que nós estamos dando. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Na teologia, esse estudo chama-se pneumatologia, tá bom? Primeiro tópico, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. A terceira pessoa da Trindade não aparece com nomes revelados, como o Pai, o Filho, e sim com títulos descritivos da sua natureza e missão no mundo, entre os homens, bem como através de seus atos realizados. Então, o Espírito Santo ele não traz um nome igual o Pai, o Filho, mas ele traz, nesse caso, título que descreve o que ele faz. Ele é o Espírito Santo, é o Espírito que santifica. Quem acompanha as lições sabe que quando o texto aparecer em vermelho é porque eu estou dando um acréscimo para poder ter um entendimento melhor do comentário que está na própria lição. Ou também pode ser uma referência bíblica. Espírito Santo não é rigorosamente um nome, e sim um título descritivo da sua natureza, Espírito, e da sua missão principal, Santo, e a de santificar-nos nesta dispensação. Tá? Ele habita nos servos do Senhor Jesus. As suas operações, portanto, são invisíveis nas profundezas do nosso interior. Todos esses fatos mencionados tornam o estudo sobre o Espírito Santo muito difícil, cabendo aqui a pergunta: porventura, alcançarás o caminho de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Jó 1:11, versículo 7. Número 1, divindade. Então o Espírito Santo faz parte da divindade? O Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. A deidade, que é igual à divindade absoluta do Espírito Santo, é revelada nas Escrituras e essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. Nós temos aí 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18, na Almeida Revista Corrigida, diz: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus, João 14, 23. Assim, habita no crente o Deus trino, ou seja, trino porque são 3 pessoas e uno, e um Deus em essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5, 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade ou uma mesma divindade. Ele é chamado Deus. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pedro faz essa pergunta. Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. Então há uma prova aqui que ele é chamado de Deus, porque no início Pedro diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E lá no final ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o Espírito Santo é chamado de Deus.
2. Personalidade. Então nós aprendemos que o Espírito Santo também é Deus. É uma das pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, ele é uma pessoa. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos, ou seja, que constitui dessa personalidade. E os principais são o intelecto, como pessoa. O Espírito Santo tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade. O Espírito é inteligente e raciocina. Temos 1 Coríntios 2, 10 e 11, Romanos 8, 27. Ele tem emoção e sensibilidade. Por que ele tem emoção e sensibilidade? Porque ele pode amar e pode se entristecer. Romanos 15, 30 e Efésios 4, 30. E é volitivo. O que é volitivo? Ele tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia, Atos 16, 7. É claro que eles oravam, eles pediam a Deus uma direção, e aí o Espírito Santo responde a eles que não era a vontade dele que eles fossem para aquele lugar. Se nós não pedirmos direção, dificilmente o Espírito Santo ele vai nos dirigir. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Aí a tradução brasileira traz assim um pouco mais de clareza. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus nunca chamou o Espírito Santo de isto quando falava dele. Então Jesus não tratava isto ou aquilo, falava de pessoa. Em João 14, 15 e 16, quer dizer, capítulo 14, 15 e 16, por exemplo, Jesus falou do Espírito Santo como ele, porque ele não é uma força ou uma coisa, mas uma pessoa. Falta instrução ou mesmo discernimento a alguém que trata o Espírito Santo como isto. Na Bíblia vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Além disso, a Bíblia diz que ele faz coisas que uma força não faria, somente uma pessoa real. Então, como pessoa, vamos aprender algumas coisas que o Espírito Santo ele pode fazer. Primeiro, ele fala. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então o Espírito Santo fala e demonstra para quem está presente qual era a vontade dele: separar Saulo e Barnabé para uma obra que ele tinha chamado, ou seja, o chamado feito pelo próprio Espírito Santo, feito pelo próprio Deus. Segundo, o Espírito Santo intercede. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Terceiro, o Espírito testifica. Primeiro, ele fala. Segundo, ele intercede. Terceiro, ele testifica. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Ele também guia. O Espírito Santo também ordena. O Espírito Santo ainda, ele conduz. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Ele também nomeia. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os pôs como guardiões do rebanho, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Atos 20, 28. Isso quer dizer o seguinte, antes de prosseguir aqui ainda, coisas que o Espírito Santo como uma pessoa pode fazer. O Espírito Santo, ele pode nomear. Agora veja bem, ele só vai nomear se pedirmos direção a ele.
em relação à necessidade da obra, em relação a precisar de novos obreiros, pedir a ele como fazer, a quem levar ao ministério. Agora, se nós não pedirmos orientação ao Espírito Santo, fica difícil. É muito comum dizer que o culto está sendo dirigido pelo Espírito Santo, mas às vezes o que nós vemos são pessoas dando oportunidade por amizade, por afinidade, mas não estão preocupadas com realmente o que o Espírito Santo quer. E nesse caso, nós estamos tirando o direito de Deus dirigir a sua obra, porque a obra não é nossa, nós somos servos a serviço do Senhor da obra. Então precisamos deixar o Espírito Santo fazer aquilo que ele quer fazer, pois ele tem vontade. É muito comum usarmos a expressão a obra é dirigida pelo Espírito Santo, mas isso é só de boca, porque na prática não funciona dessa forma. O Espírito Santo, como uma pessoa, pode ser insultado, tá? De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, como o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Então, o Espírito Santo pode ser insultado. Hebreus 10, 29. Pode entristecê-lo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo e não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Cada uma das emoções e atitudes que alistamos são características de uma pessoa, não de uma força, tá? Ativa ou coisa parecida. Cada uma das emoções de uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como a gravidade e o magnetismo. Ele é uma pessoa com todos os atributos de uma personalidade. Então nós aprendemos no primeiro tópico que o Espírito Santo é Deus, ele é divino, ele faz parte da deidade. Segundo, nós aprendemos que o Espírito Santo tem personalidade e mostramos várias coisas que ele tem, que uma pessoa também tem. Terceiro, nós vamos falar aqui agora sobre os atributos divinos, ou seja, se o Espírito Santo é Deus e ele é Deus, ele tem os mesmos atributos que Jesus, ele tem os mesmos atributos que o Pai. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São atributos que só Deus tem. E comunicáveis são atributos que através do Espírito Santo nós também podemos ter. Ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente, só Deus é onipotente. O Espírito Santo, como Deus, ele é onipotente. O Pai, como Deus, é onipotente. O Filho, como Deus, é onipotente. Romanos 15, 19, na tradução brasileira, diz: no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. E a fonte de poder e milagres, Mateus 12, 28 e Atos 2, 4. Mateus 12, 28, na Almeida Revista Corrigida, diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 12, 2, 10 e 11. Assim como o coração humano, Ezequiel 11, 8, Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. As coisas do futuro, o Espírito Santo sabe das coisas do futuro, João 16, 13, Atos 20, 23. Isso por ser onisciente, onisciente, ou seja, o Espírito Santo, por ser Deus, sabe de todas as coisas. O Pai sabe de todas as coisas. O Filho sabe de todas as coisas. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Hebreus 9, 14. É o Criador do ser humano e do mundo. Jó 26, 13, 33, 4, Salmo 104, 30. E também o Salvador. Efésios 1, 13, Efésios 4, 30, Tito 3, 4 e 5. Vamos ver o que diz na Almeida Revista Corrigida. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus,
nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então ele é colocado como Salvador porque ele também é Deus. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis. Esses que nós falamos são atributos que só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm. Mas temos também os atributos que eles têm, mas que também através do Espírito Santo nós podemos ter, que são santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Podemos ver isso em Romanos 15, 16, João 14, 26, Efésios 1, 17 e João 5, 6. Síntese do tópico 1. A Bíblia revela a deidade, ou seja, a divindade, deidade é divindade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos. Então, nesse primeiro tópico, nós aprendemos sobre a questão da pessoa do Espírito Santo, sobre a divindade do Espírito Santo e sobre também os atributos que ele tem sendo Deus. Tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de 3 pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Talvez você diga, mas na Bíblia não tem a palavra Trindade. É verdade, mas nós entendemos, essa doutrina é real, porque Deus está ali sendo o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Em essência, é um, mas em pessoas, que vai falar de funções, tá? São 3. Então, nós entendemos ali a Trindade. Os unicistas estão equivocados com a doutrina que defendem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam uma só pessoa, né? Mesmo no meio do cristianismo, dentro de igrejas, existem pessoas que são unicistas. Eles acreditam que Pai, Filho e Espírito Santo são uma única pessoa. Eles usam textos isolados para poder defender essa doutrina que não tem base bíblica. João 14, 16 deixa isso bem claro. É só um versículo, mas tem muitos outros. Eu rogarei ao Pai, quem está falando? Jesus. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Veja bem, então entenda o que está sendo dito no versículo aqui. E eu, quem? Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Agora vamos entender o seguinte. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo fossem a mesma pessoa, Jesus aqui estaria dizendo o seguinte. Olha o absurdo que Jesus estaria dizendo. Eu rogarei ao Pai, que sou eu, e eu, vos dará outro Consolador, que sou eu, para que fique convosco para sempre. O que significa a pessoa divina? O que significa a pessoa divina do Senhor Jesus pedir a ele mesmo que envie ao mundo a si mesmo, sendo que ele mesmo já estava no mundo? Vamos repetir isso aqui? O que significa a pessoa divina do Senhor Jesus pedir ele mesmo que envia ao mundo a si mesmo, sendo que ele mesmo já estava no mundo? Não tem sentido. Isso não tem nenhum sentido. Sabe por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Pericorese. Esse é um termo que talvez você diga assim, nunca ouvi falar sobre isso. Existem alguns termos que, ao estudarmos sobre a doutrina do Espírito Santo, estudando o pentecostalismo, nós vamos estar estudando sobre o Espírito Santo, vai haver termos que são termos mais teológicos, tá? Então, unicista, que a gente vai entrar ali, unicismo, usamos palavras assim que são um pouco mais difíceis, né? Trindade, não está na Bíblia, nós sabemos. Pericorese não está na Bíblia, mas são termos para poder distinguir, designar alguma coisa. Então vamos entender o que significa pericorese. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, na sua grande maioria, que expressa a relação
trinitariana, uma palavra difícil de falar, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o que significa essa palavra? Intratrinitariana. É a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. O Pai habita no Filho, o Filho habita no Espírito Santo, o Pai habita no Espírito Santo, o Espírito Santo habita no Pai e no Filho. Então, é a habitação de uma pessoa nas outras. Esse termo é usado também para ilustrar o relacionamento entre as duas naturezas de Cristo, sendo que elas são distintas. Teve a natureza humana e a natureza divina. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. O Espírito está em Jesus, o Jesus está no Espírito. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. João 17,5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E em outro momento, ele diz a Filipe, não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 14,10. O Espírito está também nessa trindade, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Diz, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Deus Pai está no Espírito Santo e o Espírito Santo está no Deus Pai. O Espírito Santo está em Jesus, Jesus está no Espírito Santo. Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus. E assim sucessivamente. Segundo, ele me glorificará. João 16,14. Houve uma época que entre nós, assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. João 16,14. Ainda hoje é comum ouvir alguém, até obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas, dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque é ele que glorifica Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. Então não é só o Espírito Santo que glorifica o Filho. O Pai também glorifica o Filho, nós já lemos isso em João 17,5. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. O Espírito não falará de si mesmo, mas glorificará Jesus, fazendo conhecido o que lhe pertence. Essa é a missão, uma das missões do Espírito Santo. Não se trata de revelação. O Espírito Santo não nos traz, na atualidade, uma nova revelação. A revelação já está nas Escrituras. E sim de iluminação. Ele nos traz iluminação. Por quê? Porque o pecado obscureceu o nosso entendimento acerca das coisas de Deus. Mesmo recebendo uma nova natureza, para as coisas de Deus, o pecado obscureceu o nosso entendimento. Então é através da ação do Espírito Santo que nós temos iluminação. Ou seja, podemos compreender o que a palavra de Deus está dito na palavra de Deus. Mas nós temos que diferenciar revelação, que já está completa, fechada, de iluminação. A revelação, no assunto que aqui estou falando, é a revelação das Escrituras. Então o Espírito Santo não está trazendo uma nova revelação sobre a vontade de Deus, acrescentando as Escrituras. Não, ele apenas ilumina nossa mente para entendermos o que está nas Escrituras. Não se trata de revelação e sim de iluminação sobre as verdades de Cristo. Isto quer dizer que ele lança mão da presença, amor, perdão, redenção, santificação, vida, poder, dons espirituais, cura e de tudo mais que nos pertence pelo nosso relacionamento com Cristo mediante a fé e torna reais essas bênçãos em nossa vida. Então ele traz tudo isso, a presença, o amor, o perdão, redenção, santificação, que pertence a Cristo e que recebemos por intermédio de Cristo, e ele torna isso real como bênçãos em nossa vida.
Por meio do Espírito, Jesus volta a nós para nos revelar seu amor, graça e comunhão pessoal. Não é que Jesus volta em presença, literalmente, pessoa, literalmente, né? Em carne ou não, mas ele volta no sentido de pelo seu Espírito. Porque o Filho está no Espírito, o Espírito está no Filho, o Espírito está no Pai, o Pai está no Espírito. Então, isso faz com que eles tenham uma interação. Pericorese. Cada pessoa está na outra pessoa também. Então, o Filho volta através do quê? Através do Espírito Santo. Por isso que ele fala que não vos deixarei órfãos. Por quê? Porque o Espírito Santo viria e na pessoa do Espírito Santo o Filho está sendo trazido a nós também, no sentido de termos acesso às bênçãos que recebemos por intermédio de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Inclusive, isso é muito apropriado aqui na leitura bíblica em classe. Tentar voltar aqui na leitura bíblica em classe. No versículo 26 do capítulo de número 14, que diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, deixa eu diminuir aqui para você acompanhar comigo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ensinará o quê? Aquilo que Jesus havia dito. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo não pode nos fazer lembrar de algo que nós não estudamos. Se eu quero lembrar das coisas de Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus. Senão eu não vou lembrar. Então o Espírito Santo traz a nós, através da iluminação, compreensão. Ou seja, ensinar aqui é para nós compreendermos o que Jesus disse e também nos fará lembrar, depois que nós compreendemos, passou um tempo, daquilo que nós estudamos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Em Romanos 15:30, ele não é mencionado por último, porque existem pessoas... aqui mais acima diz assim, ó, muitas pessoas pensam que porque o nome do Espírito Santo aparece depois do Pai e do Filho, ele seja inferior. Mas isso não é verdade. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é como se o Espírito Santo fosse um Deus de segunda categoria. Não. Veja, em Romanos 15:30 não acontece ele ser mencionado por último. Ele não é mencionado por último. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então você vê que o Espírito Santo, nesse caso aí, aparece no meio. E o nome de Deus aparece por último, como Deus Pai, né? Em Efésios 4:4, Paulo diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Aqui o Espírito Santo, inclusive, aparece sozinho. Mas ele não está só, porque o Espírito está no Pai, o Espírito está em Cristo também. Mais que isto, a colocação usual das três pessoas da Trindade no Novo Testamento tem a ver com sua sequência e função. Então, essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo tem a ver com a sequência e função, tá? Dizemos, por exemplo, que oramos ao Pai através do Filho no poder do Espírito Santo. Em termos de função, o Pai veio primeiro, tá? Depois o Filho se encarnou e morreu e ressuscitou. Agora o Espírito atua nesta era do Espírito. A sequência não prejudica a igualdade, tá? Só tem a ver com a função e cronologia. Então o Espírito não é menos porque aparece depois. Ele também é Deus. O efeito prático da pericorese. Então agora nós vamos falar da pericorese mais uma vez. O efeito dessa questão do Pai estar no Filho, o Filho no Pai, o Espírito no Pai, o Espírito no Filho, o Pai no Espírito, o Filho no Espírito Santo, né? Então nós vamos falar do efeito disso. A verdade é que quando expressamos num culto glórias a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Filipenses 3:3. Então, se eu estou no culto e eu digo glórias a Deus, eu estou dizendo também glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo.
Se eu digo glórias a Jesus, eu estou dizendo glórias a Deus Pai e também glórias ao Espírito Santo. Deu para entender? Se eu digo glórias ao Espírito Santo, eu estou dizendo glórias ao Pai e também glórias ao Filho. Por quê? Porque uma pessoa também está na outra. Apesar de serem três pessoas em um Deus, eles estão também um no outro. A nossa mente é finita e ela não vai acompanhar muito bem esse raciocínio, né? Lógico, nós acreditamos e aceitamos isso pela fé dentro das evidências bíblicas, mas não é uma coisa que a gente pode fazer ali, ter uma compreensão exata, tá? Nesse caso. É bom frisar aqui que esse glória a Deus, tá? Que o Filho e o Espírito são glorificados, se trata de um louvor ligado a uma vida de obediência. Por que eu estou dizendo isso? E não apenas uma palavra nos lábios, como disse Jesus. Marcos 7:6 diz: E ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aproveitei esse momento aqui do glórias a Deus, ou Deus seja louvado, coisas desse tipo, para lembrar que não basta apenas falar, é preciso que a nossa vida venha condizer com aquilo que estamos falando, porque eu posso dar glórias a Deus apenas com os lábios, mas não viver uma vida de obediência a Deus. Da mesma maneira, quando damos glórias a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. Igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Apocalipse 5 e versículo 13 diz: E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Lembrando que 7 Espíritos de Deus é uma forma simbólica aqui, figurada, de falar da perfeição do Espírito de Deus. 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, isso aqui é a história da igreja, houveram vários credos, vários concílios onde eles se reuniam para poder chegar a um acordo sobre determinadas doutrinas, determinados ensinamentos bíblicos, e o credo de Atanásio, ele diz o seguinte: tanto a unidade, o que é a unidade? Um só Deus, uma só essência. Na trindade, o que é a trindade? 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como a trindade, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Na unidade, que é um só Deus, uma só essência, deve ser adorado. Agora vamos tirar a explicação e ler direto. Tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade deve ser adorada. Uma pessoa adorada, 3 pessoas na trindade também adorada. Deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras essa questão de adoração. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou qualquer uma das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Consubstancial com o Filho. O que significa isso? Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, versículo 26. O Filho é consubstancial com o Pai, que está em João 10:30, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, que está em Romanos 8:9. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador, João, o versículo 16. A palavra outro em grego empregada nessa passagem significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Isso quer dizer que o Espírito Santo é Deus, como Jesus é Deus e como o Pai é Deus. Como dissemos no início da aula, entender sobre o Espírito Santo é algo difícil, já que como o vento, ele é invisível. Sabemos que o vento está lá, mas não o vemos.
acredito que o nosso desejo é que o Espírito Santo fosse visível, na verdade, né? Mas apesar de ser invisível, podemos senti-lo e sabemos pelas Escrituras que ele habita dentro de nós e é da mesma substância que Jesus. Então a nossa vontade seria que o Espírito Santo fosse visível, mas ele é invisível. Então, ainda que seja difícil de lidar com isso, ainda que seja difícil uma compreensão sobre isso, nós sabemos que o Espírito Santo existe, o Espírito Santo não é uma força, tá? O Espírito Santo não é um magnetismo, o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E agora nós temos uma compreensão interessante. Quando você ouve alguém dizer assim, Deus vai nos dar a vitória, nós estamos falando de Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Porque tanto o Pai é Deus, como o Filho é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Às vezes as pessoas ficam preocupadas. Ah, eu falei em Deus, mas não falei no Pai. Eu falei em Deus, mas não falei no Filho. Eu falei em Deus, mas não falei no Espírito Santo. Quando falamos em Deus, estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É claro que na Bíblia existem contextos que quando está se falando de Deus, nós podemos identificar que a pessoa que está naquele momento ali, trabalhando, sendo vista ali, tá? Não é que esteja em melhor posição, mas a que está na função naquele momento, às vezes é o pai. Às vezes está falando de Deus como o Filho. Às vezes está falando de Deus como Espírito Santo. Mas independente se está aparecendo o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, todos os três estão trabalhando junto naquela função ali também. Vamos voltar aqui. Já que sabemos que o vento está lá, mas não vemos. Acredito que nosso desejo, como eu disse, né, era sentir o Espírito Santo, ver o Espírito Santo. Mas sabemos que ele é da mesma substância que o Senhor Jesus. Síntese do tópico 2. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. Jesus é glorificado pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo iluminar a nossa mente para termos compreensão das coisas que Jesus falou e, ao mesmo tempo, nos lembrar dessas coisas depois que nós estudamos sobre ela. 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Nós estamos estudando, vimos aí a questão do Espírito Santo como Deus, tendo como uma pessoa, seus atributos. Falamos de Jesus também, falamos do Espírito Santo em relação ao Senhor Jesus. E agora vamos falar do Espírito Santo que age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Tá? Então, é assim que o Espírito Santo trabalha. No mundo, sua atuação é visível ao começar pela criação e preservação do planeta Terra. Veja que a questão mundo aqui não está relacionada com o sistema controlado e governado com a permissão de Deus pelo maligno. Está falando da criação em si. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Então ele não só criou, ele também preserva, junto com o Pai e com o Filho. Envias o teu Espírito e são criadas, e assim renova a face da terra. Salmo 104:30. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Gostaria de explicar essa parte aqui para termos um bom entendimento do que quer dizer isso aqui. Aqui podemos notar que assim como o Deus Pai e o Deus Filho estão envolvidos na preservação e bom funcionamento da criação, o Espírito Santo também está. Sua atuação se faz presente no dia a dia dos homens. Então, nós podemos ver que a atuação do Espírito Santo se faz presente no dia a dia dos homens. Eu costumo em minha oração, pastor Mário Luna, costumo em minha oração
quando alguém está doente, suplicar a Deus pela cura, e digo que ele pode fazer isso sem usar nada material, ou seja, um milagre sem usar nada, nesse caso. Mas também pode usar a mão dos médicos em caso de cirurgia e também na prescrição de medicamentos que façam o efeito desejado e traga a cura. Então Deus tanto pode curar através de um milagre sem usar nada, como ele também pode usar a mão dos médicos para prescrever um medicamento, para fazer uma operação, para poder fazer um procedimento e ali também haver a cura daquela pessoa. O Espírito Santo também, através de propósito divino, pode nos ajudar. É claro que precisamos fazer a nossa parte. Não adianta cruzar os braços e esperar o Espírito Santo fazer. É igual a questão, ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Tá, você estudou a palavra? Não. Então ele não vai fazer você lembrar de nada, porque ninguém pode lembrar de uma coisa que nunca viu. Então precisamos fazer a nossa parte. Então, também através de propósito divino pode nos ajudar em ser aprovados em um concurso concorrido ou até em uma promoção de cargo, foi dito pelo comentarista. Temos apenas que ter cuidado para não espiritualizar tudo, como muitas vezes é visto, né? Porque, infelizmente, como pentecostais, às vezes nós espiritualizamos um monte de coisa que não tem nada a ver com a parte espiritual. Não podemos querer que o Espírito Santo nos ajude em coisas que não fizemos a nossa parte ou em coisas que competem a nós e não ao Espírito Santo. Tem coisas do nosso dia a dia que compete a nós, o Espírito Santo não compete a ele. É eu que tenho que fazer, certo? Exemplo, devemos educar nossos filhos na doutrina do Senhor. Precisamos que o Espírito Santo ilumine nossa mente para fazermos isso. Porém, o ensino é nossa parte. Se eu não estudar a palavra de Deus para aprender, para ensinar o meu filho, o Espírito Santo não vai fazer isso por mim. Nada adianta orar para os nossos filhos serem criados na presença do Senhor se não os ensinarmos com a palavra de Deus e com exemplo. Então, a nossa parte, o Espírito Santo não vai fazer. Podemos pedir ao Senhor, Senhor, nos dá força para chegarmos no culto, no templo, para te adorar. Mas eu vou precisar me levantar e eu vou precisar caminhar até lá. O Espírito Santo não vai me levar se eu não fizer a minha parte. Deu para entender isso? Então é preciso não espiritualizar tudo. Segundo, no plano divino da salvação. Por que eu falei sobre espiritualizar tudo? Porque senão a gente coloca tudo na conta de Deus. Não deu certo porque não era da vontade de Deus. Às vezes não deu certo porque você não fez a sua parte. Então não podemos espiritualizar tudo. Também não podemos achar que vamos passar num concurso, não estudamos nada, não nos preparamos, não nos dedicamos e o Espírito Santo vai nos fazer passar. Vai nos dar uma promoção de cargo. Assim, do nada. Claro que não. Nós precisamos fazer a nossa parte. E Deus também tem que ter um propósito para isso. Porque Deus não vai... você pode trabalhar, pedir ajuda a Deus e tudo, para você poder ir conquistando as coisas. Mas há casos que Deus tem um propósito específico de colocar pessoas em determinadas posições para fazer algo em relação à sua própria obra. Não para a pessoa ser beneficiada em si. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. 1 Pedro 1, 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. 12. E a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregar o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. E inspirou os profetas. O Espírito Santo inspirou os profetas. Apesar de naquele tempo não haver batismo no Espírito Santo com evidência de língua, mas o Espírito Santo estava presente ali também. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus com os 70 anciões auxiliares de Moisés, Números 11, 25, dos demais heróis de Israel como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros.
O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é ele que nos leva a Cristo. 1 Coríntios 12, 3 diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Na próxima lição, 2, estudaremos melhor a atuação do Espírito Santo no plano da redenção ou da salvação. Isso por quê? Porque o tema aqui desse tópico é no plano divino da salvação, a atuação do Espírito Santo. Então nós temos uma lição que vai tratar disso exclusivamente. Então por isso nós não vamos falar muito sobre isso aqui nesse tópico, tá? 3. Na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2, do 1 ao 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. João 14, 16. O que é uma dispensação? Dispensação é o período de tempo no qual Deus se revela de modo distinto e particular ao ser humano. É a forma de Deus se revelar. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, e das manifestações dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11. Tá? Na lição 4 desse trimestre, estudaremos os dons espirituais. E na lição 5, aprenderemos sobre o fruto do Espírito. Por isso, não farei explicações sobre esses pontos. Por quê? Porque se nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito e sobre os dons espirituais em duas lições separadas, não há por que eu falar sobre isso nesse momento. Agora, uma coisa interessante é dizer que nos dias atuais o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito. Então aqui nós temos uma evidência que não só os pentecostais têm o Espírito Santo, porque os que não são pentecostais, que acreditam na mesma fé que nós, eles também têm o fruto do Espírito. Então o Espírito Santo também está em suas vidas. Até porque todo cristão em Cristo Jesus tem o Espírito Santo. Não só aqueles que foram batizados no Espírito Santo, que aí é algo a mais. É algo que nós vamos explicar no decorrer das lições. Não tem a ver com isso. Todo cristão tem o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, poderá ter desenvolvimento do fruto do Espírito, tá? Nós, os pentecostais, também acreditamos nos dons espirituais. Alguns acreditam em alguns dons apenas para o tempo atual. Outros acreditam que alguns dons ficaram para o passado, né? E uns para o tempo atual. Porém, nós acreditamos que os dons continuam válidos para os nossos dias também. Síntese do tópico 3. O Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos, sustentando, e na interioridade do ser humano, dentro de nós, convencendo-o de seu real estado, regenerando-o e capacitando-o para o serviço no reino de Deus. Chegamos à nossa conclusão. Essa é uma lição que aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Não tem muito o que comentar, porque quando nós estamos dando uma aula sobre que aborda um assunto teológico, não se tem muito o que comentar, né? Já está ali comentado, nós apenas acrescentamos alguma coisa, mas não se tem muito o que expandir nesse caso. Conclusão. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Também é importante dizer, tá? As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Isso é importante dizer, porque quando estamos estudando uma lição que trata da parte teológica, tem muita coisa a se falar, mas o tempo é pouco. Então, nós nos atemos ao que o comentarista está dizendo e fizemos algumas colocações para dar um entendimento melhor. Mas não temos como colocar mais coisas, porque senão a lição fica muito longa, tá? As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostais são temas das lições que se seguem, né? Já falei.
É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então, se eu estudo sobre o Espírito Santo, eu estudo sobre Deus Pai. E se eu estudo sobre Deus Pai, eu estudo sobre o nosso relacionamento com o Deus Filho, que é Cristo. Ou seja, estudar sobre o Espírito Santo é estudar sobre Deus. Até aqui tem nos ajudado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir a você que, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você receba notificação quando um novo vídeo for publicado. Também quero pedir a você que, se essa aula falou ao seu coração, se você entendeu que o Espírito Santo não é uma força, não é um magnetismo, que o Espírito Santo ele também é Deus, ele tem os mesmos atributos do Deus Pai, do Deus Filho, ele também é uma pessoa. Se você entendeu sobre a questão da relação do Espírito Santo com o próprio Senhor Jesus, sobre a atuação do Espírito Santo na criação e na sustentação da criação e também no interior do ser humano, então compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam compreender a mesma coisa na sua rede social, no seu Facebook. E se você quiser deixar um comentário do que você achou da lição, que você aprendeu, fique à vontade também. Vamos ter uma interação. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Na próxima lição, nós vamos estudar a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Plano da redenção é a mesma coisa que plano da salvação. Então, como o Espírito Santo se manifesta no plano da redenção? Esse será o assunto da nossa próxima lição. Nesse momento, eu quero fazer uma oração e agradecer por você ter acompanhado esta aula. Eu necessito muito que você continue me ajudando em oração, a minha vida, a vida da minha esposa, Ângela Manhães Luna, minha menina princesa, no qual nós estamos seguindo dentro desse ministério árduo. Não é fácil, mas o Senhor ele tem poder de ampliar as nossas fronteiras a nível de dar-nos oportunidade para que o ensino possa chegar um pouco mais longe a pessoas que precisam aprender. E você pode ser um colaborador disso, compartilhando este vídeo, tá bom? Nas suas redes sociais, curtindo, dando seu like, para que o próprio canal, para que o próprio YouTube reconheça a relevância do vídeo e possa mostrar ele para mais pessoas. Que o Senhor Jesus continue nos ajudando. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta aula maravilhosa, no qual nós aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Não esgotamos o assunto, porque esse assunto é inesgotável, mas, Senhor, que o Senhor possa aplicar as verdades no nosso coração, de entendermos que o Espírito Santo é Deus, que ele é uma pessoa, que ele tem os atributos de Deus, que ele atua na criação e na preservação da criação, que ele atua também dentro de nós, que ele tem, Pai querido, Pai amado, a missão de glorificar o Filho, Senhor querido, Senhor amado, revelar, mostrar, iluminar a nossa compreensão acerca do que Jesus ensinou e também, Senhor, nos fazer lembrar daquilo que estudamos acerca do Senhor Jesus. Enfim, Senhor, que esta lição possa ficar gravada no nosso coração e que ela se torne prática, Senhor. Aplica ela aos nossos corações e me dê uma nova oportunidade para estar gravando a próxima aula, se assim o Senhor me permitir, para a glória do seu nome. Abençoa a vida de cada um que está assistindo esta aula, as suas famílias, suas necessidades, o que eles precisam. Enche os teus filhos do Espírito Santo, ó Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço e a paz do Senhor.